comecei a experimentar os novos cenários, foi aí que eu percebi o seguinte. Lembra? Lição número 1, tinha que me jogar, né? Eu tinha que começar de algum jeito. 2, eu percebi que o Guia Scrum não conta nem um terço da história. Eu percebi que eu tinha que fazer muito mais coisa na prática do que aquilo que o Guia Scrum falava. E 3, eu queria experimentar novos cenários. Então eu comecei a experimentar. Fui aqui, fui ali. E aí eu comecei a reparar nessas novas experiências que o ser PO tem um jeitinho, basicamente um modelinho de trabalho. Não é tão diferente assim de uma empresa para outra. Claro que tem novas técnicas que aparecem aqui, aparecem ali, mas não surgem toda hora. Então, eu aprendi experimentando nessas várias empresas que tem um modelinho, uma forma de trabalhar. E eu falei assim, uau, eu que estava com medo de ter que aprender muita coisa, eu comecei a perceber assim, caramba, se eu aprender isso e aquilo, eu saio dessa empresa, vou para uma nova empresa e eu consigo ser PO em qualquer lugar. Então a quarta lição é aprender esse modelo de trabalho. Não era tão diferente de uma empresa para outra. Aprendendo o modelo, eu percebi que eu falei assim, eu incorporei esse modelo, escrevi, botei por escrito, aprendi as técnicas e aí a coisa começou a funcionar. Eu comecei a trabalhar como PO em qualquer empresa. Eu falei, não, eu faço isso, gestão de backlog. Eu consigo trabalhar com discovery, eu consigo trabalhar com time. Percebeu? Eu consigo, entendendo esse modelo de trabalho, que até então eu levei muito tempo, aprendendo esse modelo, eu falei assim, agora sim eu encontrei. Então aí eu comecei a exercitar. Toda nova empresa que eu ia trabalhar, eu botava em prática esse modelinho de trabalho com pequenos ajustes. Eu conseguia fazer muito bem o meu trabalho. E foi aí que eu comecei a experimentar, né? Experimentar que eu digo ter resultados muito bons. Eu trabalhei em empresa de tecnologia, eu trabalhei como PO fora de empresa de tecnologia, empresa de educação, empresa de moda, empresa... Hoje, depois de colocar em prática isso, hoje eu consigo fazer o quê? Eu consigo trabalhar de tal forma que hoje eu ensino pessoas. Hoje eu dou dica para pessoas. A minha evolução foi indo e eu percebi que tinha uma habilidade que me diferenciava de todas as outras pessoas e que até hoje ela me ajuda. Saber fazer facilitação. Como assim, Marcelo? Como assim saber fazer facilitação? Pensa no seguinte, o que é fazer facilitação? Significa você ajudar pessoas, entender um processo e guiar essas pessoas do ponto A até o ponto B. Pensa numa Inception. O que é uma Inception? Um conjunto de atividades que um PO vai executar. Várias atividades. E aí você leva a pessoa do ponto A ao ponto B, passando pelas atividades, entendendo aonde você quer chegar, entendendo o que pode fazer, o que não pode fazer, entendendo que se der problema, como lidar aqui e ali. Deu para entender? Não é só saber falar bem. Não é isso. Às vezes, eu vejo muita gente que sabe fazer facilitação, mas não tem uma boa entonação de voz. É uma pessoa que talvez não saiba, não é aquele comunicador, não é o Silvio Santos, entende? Mas ela sabe fazer uma facilitação. É tratar as pessoas ali com empatia, é tratar as pessoas com carinho, porque elas estão num processo que você está pegando ela pelas mãos. Saber fazer uma facilitação. Eu tenho uma inclinação natural que me ajuda a fazer uma boa facilitação. Ou seja, eu naturalmente tenho essa aptidão. Só que ela estava adormecida. Lembra quando eu falei para você que lá no início eu não gostava de lidar com gente? Eu aprendi a lidar com pessoas. Eu preferia mesmo estar quietinho. Posso contar um segredo aqui para você que está nessa live? Até hoje, eu ainda sou o cara que gosto de falar, palestrar, gosto de conversar. Tô aqui numa live, mas isso tem um custo mais alto para mim. E olha, eu trabalhei anos e anos como PO. E eu, ainda hoje, a minha tendência é eu gostar de ficar quietinho. Então eu tenho uma inclinação natural para facilitação, porém, esse gostar de falar com pessoas, eu aprendi a desenvolver. Esse ser didático, como algumas pessoas falam, eu aprendi, eu tive que desenvolver. Eu não nasci com isso. A facilitação sim, tá? Essa questão de ajudar, de entender um processo,
processo, tornar às vezes a coisa um pouco mais simples, mas o resto eu tive que desenvolver. O que eu quero dizer com isso? Saber fazer facilitação. Existe um grupo Soft Skills que me ajudou. Uma dessas foi saber fazer facilitação. Só que dentro desse assunto tão grande que é fazer facilitação, para mim, a grande soft skill é saber traduzir assuntos complexos em assuntos simples. Então essa foi uma das lições que eu adquiri ao longo dessa jornada.